Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Conhecendo a Si Mesmo. Não deixem de se inscreverem no nosso canal do YouTube, fazerem seus comentários e darem o seu like. Esse feedback é muito importante para avaliação quanto ao nosso desempenho neste módulo. Este curso terá 4 módulos. Neste primeiro módulo, nós iremos tratar sobre o tema conhecimento versus procrastinação. Então, começaremos a fazer uma reflexão nessa paisagem maravilhosa aqui da natureza, que é altamente inspiradora. Qual o meu perfil psicológico? Como eu me descreveria nesse perfil emocional? Qual a nossa contribuição diante do mundo? Somos todos iguais? Obviamente que não. Cada um de nós tem um traço psicológico, tem perfis emocionais diferenciados, a depender da nossa trajetória de vida pessoal. Assim como nós já estudamos nos cursos anteriores que nós ministramos. Mas agora nós vamos mencionar 5 fatores que interferem diretamente no processo da transformação positiva interior. O primeiro deles se chama autoconhecimento. Não é fácil o mergulho interior. Não é fácil você se conhecer. Não é fácil você entrar em contato com aspectos indesejáveis da sua personalidade. Mas é preciso, porque ao aprofundar o conhecimento sobre quem é você, quem sou eu irei compreender melhor as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas reações, aspectos indesejáveis dessas reações. Então eu começarei a identificar e distinguir os estímulos externos que me afetam internamente. Então isso se chama autoconhecimento. Infelizmente, no nosso processo educacional, o autoconhecimento não é priorizado. E por não ser priorizado, a maioria de nós vivemos na superficialidade desse processo tão importante que se chama autoconhecimento. Um outro fator muito importante se chama frustração. Os nossos jovens, eles foram educados para a satisfação imediata dos seus desejos e necessidades. Ou seja, eles não são frustrados nos seus desejos. Então não existe a educação para dizer não, para a questão do limite. Você não pode ultrapassar esse limite. Você não deve reincidir, recapitular nesse hábito. Então a frustração muitas vezes gera uma grande desmotivação na vida dos nossos filhos, desses jovens que não estão preparados para os possíveis fracassos que irá vivenciar durante a vida. Então essa educação emocional dos filhos é uma educação urgentíssima para ontem. Eu preciso lidar com determinados temas, abordando esses temas com os meus filhos, para que eles entendam, compreendam que nem sempre a vida vai dizer sim para eles. Muitas vezes eles ouvirão não. Muitas vezes as expectativas, os desejos, as necessidades serão frustradas. O outro item que nós mencionaríamos é a questão da informação. O excesso de informações está nocauteando o funcionamento do nosso cérebro, nos levando à exaustão mental. Somos fortes candidatos ao desenvolvimento da síndrome do pensamento acelerado, que se chama SPA.
Então, excessos de informações que fazem com que nós nos exaurimos mentalmente e emocionalmente. Para que serve essa informação? Qual a utilidade desta informação na minha vida diária? Se essa informação não tem um fundamento, uma base sólida, uma veracidade dos fatos, não devo desperdiçar o meu tempo voltando a minha atenção para a leitura dessa informação e muito menos absorver uma informação que não tem uma veracidade. O conhecimento verdadeiro, ele se fundamenta numa visão de mundo. Então, o conhecimento é outro fator para desencadear ou não o processo da nossa transformação interior. Se é um conhecimento verídico, se ele tem uma base, um conteúdo que se coaduna com uma visão de mundo, ele nos auxiliará, porque ele impactará na mudança da nossa vida, na transformação da nossa vida, consequentemente, na qualidade de nossa vida. Então, o conhecimento é a estruturação da informação, com bases teóricas, bases conceituais, que irão nortear a nossa visão de mundo, a nossa essência, a forma como nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas em geral. Então, o conhecimento é muito importante, é muito poderoso o conhecimento. Quando nós vamos em busca das fontes verídicas desse conhecimento. O outro item que nós iríamos abordar é a questão da sabedoria. A sabedoria é a vida baseada no conhecimento, é a aplicação do conhecimento na nossa vida diária. Então, quando eu aplico o conhecimento na melhoria da minha qualidade de vida, eu vou eliminando gradativamente muitos sofrimentos. Quantos de nós desenvolvemos doenças crônicas em decorrência da falta de conhecimento, ou seja, da nossa ignorância mesmo? Uma má alimentação, um desconhecimento dos perfis comportamentais, o desconhecimento da necessidade da autodisciplina, no gerenciamento das emoções, no gerenciamento de todos os recursos e oportunidades que surgem na nossa vida. Vejam, a sabedoria ela não vem só da ciência ou da filosofia, ela vem também das nossas experiências diárias. Ela vem da nossa espiritualidade, das nossas relações, do nosso convívio diário. Quantas pessoas não têm vida acadêmica, mas são extremamente sábias. E por que elas são tão sábias? Porque elas aprendem as lições que a vida lhes favorece. E no aprendizado dessas lições que a vida lhes favorece, elas não reincidem nos mesmos erros, não recapitulam os mesmos erros, mudam, portanto, o próprio hábito. Veja, isso é sabedoria também. Então, a sabedoria ela é muito bonita, porque ela nos proporciona uma vida mais feliz, por incrível que pareça. Quanto mais sábios, menos peso carregaremos em nossos ombros, menos frustrações, menos expectativas. E nós começamos a desenvolver uma habilidade natural para lidar com as impossibilidades e os limites da nossa própria vida. Então, com isso, nós iremos estudar também agora o outro item que se chama raízes da procrastinação. Procrastinação, essa tendência de adiamento, de postergar para o futuro decisões que eu preciso tomar no presente atual. Então, expectativas negativas, que as coisas vão dar errado, geralmente norteiam o procrastinador.
Então vamos encontrar agora quais são as raízes e as causas da procrastinação. Uma delas, mentalidade fixa. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, essa mentalidade fixa, engessada, endurecida, sem abertura para o novo, sem abertura para o aprendizado. Uma mentalidade rígida, uma pessoa engessada, é aquela que não tem abertura para o aprendizado. Então, ela se agarra à sua visão de mundo, ela se agarra ao seu pensamento, à sua opinião, ao que ela acha, ao que ela sente. Isso se chama mentalidade fixa. O segundo item que desencadeia a procrastinação se chama ansiedade. Normalmente o procrastinador ele é extremamente ansioso. Ele sempre imagina que o pior vai acontecer. Ele antecipa os fatos. Ele antecipa os acontecimentos. Então, como ele antecipa os acontecimentos, o medo predomina nas suas atitudes e na sua própria mente. Teme o futuro, teme as consequências do futuro, vive no futuro e não consegue viver o presente atual. É muito triste isso. E quero dizer que todos nós temos algo de ansiedade e é preciso cuidar dessa ansiedade. Nesse período de pandemia, nós estamos desenvolvendo alto índice de ansiedade. E o transtorno da ansiedade é um transtorno mental, como nós já estudamos no nosso curso Saúde Mental. Vamos agora mencionar o terceiro item, nível de engajamento. Quantos de nós não nos comprometemos? Não nos sentimos motivados para o engajamento, para o compromisso. Não me sinto comprometido com. Então, este nível de engajamento, essa falta de engajamento, nos leva a procrastinar cada vez mais. Para que nós possamos construir algo de valor na nossa vida, temos que nos sentir comprometidos. Se nós não nos comprometemos, se nós não assumimos responsabilidade com as nossas atividades, as nossas tarefas, no cumprimento do nosso dever, na disciplina diária que a rotina da vida exige de cada um de nós, obviamente não teremos engajamento e não nos sentiremos engajados no cumprimento desse dever, no exercício desse checklist de atividades diárias. Então, é preciso construir algo de valor. Eu só me sinto engajado, comprometido, motivado com algo quando eu me sinto que vale a pena, quando eu percebo e visualizo que vale a pena eu desempenhar esta atividade. Vale a pena eu defender esta causa. Vale a pena eu assumir essa responsabilidade. Então, o grau de motivação está intrinsecamente relacionado ao valor que nós dedicamos às coisas, como nós percebemos essas coisas, a importância dessas atividades, a importância desses princípios, a importância dessas causas e desse propósito. Quando eu descubro a importância desse propósito, eu absorvo esse propósito como norteador da minha própria vida. Veja, isso é muito bonito. Qual o seu propósito? Você tem um propósito na vida ou não tem propósito? O outro item que nós iremos falar é a questão da impulsividade. As pessoas extremamente impulsivas, elas são reativas, são movidas pela empolgação, agem baseadas nos impulsos imediatos. Sou impulsiva, ajo pelo imediatismo, a emoção me domina a mente. Se a emoção domina a minha mente, serei uma pessoa emotiva e serei uma pessoa impulsiva. Sou governada pelas emoções e não pela razão. Então, eu não consigo parar para refletir,
sobre as consequências das minhas palavras, das minhas atitudes, dos meus comportamentos intempestivos, impulsivos. E eu quero fazer um alerta que a impulsividade pode trazer grandes prejuízos na nossa vida. Grandes prejuízos. Na impulsividade, eu ofendo o outro, eu reajo no mecanismo de defesa, bateu, levou. Então as pessoas impulsivas, muitas vezes, embora sejam muito inteligentes, mas não têm a inteligência emocional, o controle da sua emoção, o gerenciamento dessa emoção. Não medem as consequências do que falam. A sinceridade, ela pode ser ferina. Na sinceridade, eu posso agredir o outro quando me utilizo de palavras extremamente fortes para mostrar minha visão para o outro. Minha visão pode estar completamente distorcida da realidade. Então tenhamos cuidado com o nosso nível de impulsividade. E o quinto item que nós vamos falar é o perfeccionismo. Uma pessoa perfeccionista é aquela que planeja tanto, porque tudo tem que ser ideal. Tudo tem que estar no nível da idealização, que ela acaba por procrastinar. Ela vai sempre adiando, em busca da perfeição. Será que tudo seu tem que ser perfeito? E aí eu não aceito seguir em frente, porque enquanto eu não atingir o nível de perfeição, eu não dou um passo adiante. Ou seja, no perfeccionismo existe uma cobrança real em relação a nós, em relação ao outro. Sou tão perfeccionista, mas tão perfeccionista, que eu não aceito a realidade da minha limitação. E por não aceitar a realidade da minha limitação, sofro muito em relação a isso. Então eu estou sempre adiando. Veja, existe uma distinção entre perfeição e excelência. Uma pessoa pode alcançar o patamar da excelência sem enveredar pelo perfeccionismo. Ou seja, uma pessoa que alcança o patamar da excelência, ela não faz qualquer coisa por fazer. Ela prima pela qualidade. Mas ela não se torna refém, prisioneira da sua necessidade da perfeição. E aí ela deixa espaço para a mente criar. Na criatividade, ela desenvolve novos mecanismos, coloca o potencial da idealização, da criatividade para transformar a realidade. Então, muitas vezes eu preciso me inspirar pelas flores, pelo verde, por um ambiente da natureza, para ter uma mente mais criativa, uma mente potencializada, uma mente que possa traduzir em novas ideias, novos ideais, novas mentalizações. E muito interessante o nosso potencial mental. Nós temos um potencial mental fenomenal. Não sejamos adultos rígidos, adultos intelectualizados ao extremo, adultos prisioneiros do seu próprio ponto de vista, do seu saber, do seu conhecimento. O que eu sei, nada sei perante o que os outros sabem. O meu conhecimento é uma gota no oceano do que eu não conheço, diante deste oceano desconhecido por mim. Por que sou prisioneira das minhas próprias ideias? Por que eu não consigo me transformar, ampliar a minha mente, amplitude mental, abertura mental para o novo? Na abertura mental para o novo, eu não posso permanecer a mesma pessoa todos os dias, porque cada dia me traz uma série de novas experiências, novos aprendizados,
novas vivências, novos conhecimentos, e eu vou em busca desse aprendizado, essa sede inesgotável do conhecimento que nós temos. Então vejam que o conhecimento ele é fantástico para amplitude mental, psicológica e espiritual. E por que não dizer intelectual? Ou seja, não se apegue ao seu ponto de vista, escute uma opinião diferente da sua. Observe o que o mundo está lhe ensinando. Quantas transformações estão ocorrendo. Não é possível que nós estejamos a mesma pessoa que fomos há um ano atrás. Muita coisa mudou na nossa vida. Se nós não aprendemos com tudo isso que está acontecendo, com essas transformações gigantescas que a humanidade está enfrentando, é porque o nosso nível de engessamento está muito grande. Então, sinal de alerta, porque a vida é sinônimo de mudança constante. Meu ponto de vista poderá se alterar daqui a algum tempo. As situações se movimentam, as situações ocorrem e nós também nos transformamos com as transformações que nós vivenciamos. Vejam, esse tema é maravilhoso e eu convido vocês para o segundo módulo do nosso curso, O que é o cérebro? Muita paz!